É assim, no primeiro dia bastante retraído, no segundo um pouquinho, aí no terceiro a gente deslancha. Só que o terceiro é amanhã, na hora de ir embora, então não vai dar para ficar descontraído aqui. Vamos ler um texto, a palavra de Deus, para a gente continuar o nosso assunto. Mais uma vez, um profeta, o profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, a partir do verso 4. Zacarias está bem no finalzinho do Velho Testamento. Seria mais fácil abrir no fim do Velho Testamento e voltar algumas páginas. Zacarias, capítulo 11. Vamos ler. Verso 4. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Verso 7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Até aqui somente, por enquanto, que o Senhor nos ajude nessa manhã a compreendermos a sua palavra. Nós temos lido esse texto, que na verdade é um texto profético, em que o Senhor está olhando para um tempo futuro, em que esse pastor vai apacentar as suas ovelhas, e ele se refere aqui ao Messias, que o povo judeu esperava e continua esperando. E então eu vou sair mais uma vez do contexto aqui da aplicação, da interpretação da profecia, porque o nosso assunto não é profecia, né? Então a gente vai usar mais uma vez esse texto, onde nós temos essa figura usada pelo Senhor em todos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para referir-se ao trabalho de liderança, de cuidado, de pastoreio para com o seu povo. Então, mais uma vez, nós temos essa figura sendo usada aqui. Pastores apacentando as ovelhas. E mais uma vez, nós temos as ovelhas do Senhor em vista nesse texto que nós acabamos de ler. E creio que existem princípios aqui, nesse texto que nós lemos, muito importantes para o trabalho de pastoreio numa igreja local, no rebanho do Senhor numa localidade. Como nós já temos observado, o plano do Senhor é que em cada localidade onde haja uma igreja do Senhor, o Senhor vai levantar presbíteros, anciãos, e a responsabilidade de pastorear o rebanho naquela localidade é dos presbíteros, sempre uma coletividade, sempre no plural, nunca um homem só, mas um grupo de presbíteros que vão fazer esse serviço de apacentar as ovelhas do Senhor. Os irmãos, as irmãs são comparados com ovelhas, um rebanho. A igreja do Senhor Jesus é um rebanho, o Senhor Jesus é o pastor, mas entre os irmãos, entre as ovelhas, ele levanta pastores para cuidar daquele rebanho numa localidade. O que nós temos aqui no texto, e eu queria pensar mais no versículo 7, esse pastor em que o profeta Zacarias, nele mesmo, ele figurou esse pastor, ele vai apacentar as ovelhas. E a expressão apacentar, né, aparece aqui no versículo 4, quando ele diz, assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas.
Depois no versículo 7, apacentai, pois, as ovelhas. E no finalzinho do verso 7, e apacentei as ovelhas. Então, o serviço que está sendo feito, o serviço que está sendo em vista aqui, é esse serviço de cuidar, de alimentar, de proteger, de fortalecer, esse serviço de aconselhar, de acompanhar, de fortalecer cada ovelha, de cuidar do rebanho na sua coletividade, em todos os aspectos que a gente poderia desenvolver. Apacentar as ovelhas. Foi essa expressão que o Senhor Jesus Cristo usou quando ele fala com Pedro, quando ele restaura Pedro da sua queda. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Você realmente me ama, Pedro. E Pedro diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E o Senhor diz, então apacenta. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Cuida deles, de cada um deles. Faça isso com amor, faça isso com carinho. Cuide de cada ovelha. Você vai provar que me ama, se você cuidar das minhas ovelhas. Então, mais uma vez, nós temos esse desafio diante de nós, nessa manhã, de pensar sobre o desafio do trabalho pastoral, do trabalho de cuidar dos irmãos, de cuidar das irmãs, de cuidar dos novos convertidos, de cuidar dos jovens, das crianças convertidas, dos adolescentes convertidos, de cuidar dos solteiros convertidos, de cuidar dos casados convertidos, de cuidar dos velhos salvos, e assim por diante. Um rebanho com as suas diversas necessidades, diversas carências, e os irmãos se prontificando para cuidar de cada uma dessas necessidades, fazendo bem para o rebanho do Senhor, trazendo louvor ao Senhor e agradando o Senhor. Esse pastor, apresentado no texto, ele diz, verso 7, apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. E aqui nós temos essa característica, eram ovelhas em perigo, eram ovelhas desgastadas, eram ovelhas que precisavam de socorro. E então ele diz no versículo 7, tomei para mim 2 varas. Então esse pastor, representado por Zacarias aqui, ele diz, então eu vou apacentar as ovelhas. E ele toma 2 varas, e ele diz aqui, tomei 2 varas, tomei para mim 2 varas, para ele cuidar do rebanho. Ele diz, a uma dessas varas eu chamei graça, eu dei um nome a essa primeira vara, graça. Essa é uma palavra preciosa para nós, né? Que palavra preciosa para cada um de nós, graça. E ele diz, e tomei uma outra vara, segunda vara, e a essa segunda vara eu chamei união. Que palavra preciosa para nós também, união. Então esse pastor, figuradamente na pessoa de Zacarias aqui, essas 2 varas, eu acho muito interessante o nome que ele deu a essas 2 varas. Ele está num outro contexto muito diferente do nosso, lá na Velha Aliança. Mas a gente trazendo esses 2 nomes, essas 2 palavras, representando as 2 varas que ele tomou para apacentar as ovelhas naquele tempo. E se nós trouxermos esses 2 nomes, essas 2 palavras para os nossos dias, é justamente aquilo que nós mais precisamos. É justamente mais o que uma igreja precisa, uma igreja local precisa. Graça e união. E os pastores, os líderes, tendo esse desafio principal. Durante toda a vida, esses presbíteros precisarão trabalhar essas 2 questões na vida das ovelhas que estão debaixo dos seus cuidados. Trabalhar a graça de Deus no coração, na mente, na alma desses convertidos, desse rebanho do Senhor, de cada ovelha. E também trabalhar a questão da união a que nós somos chamados a participar. Nós somos beneficiados com uma união bendita, sermos unidos a Cristo e sermos unidos àqueles que são de Cristo. E esses pastores locais, esses líderes, esses anciãos, esses presbíteros vão, durante toda a sua vida, dedicar a sua vida a alimentar esse rebanho com graça e com união. Graça e união, graça e união. Semana, mês, anos, sempre trabalhando, sempre dando esse alimento para suprir a necessidade de cada ovelha e suprir a necessidade de todo o rebanho. Graça e união. Que precioso pensarmos sobre a graça. Primeiramente, vamos pensar sobre essa primeira vara. Trabalhar a questão da graça na igreja, em cada membro, cada novo convertido que chega,
Cada pessoa que ouviu o Evangelho, reconheceu os seus pecados, confiou em Cristo para a salvação, foi salvo pela graça. Salvo pela graça. Todos nós entramos para a vida cristã por causa da graça. Paulo vai dizer aos Efésios que somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que nós somos trazidos ao perdão de Deus, é pela graça que nós somos introduzidos à família de Deus, e a graça que nos salva, a graça que nos perdoa, a graça que nos justifica, a graça que nos faz filhos de Deus. Não é uma graça que faz isso no dia da nossa salvação, e depois de convertidos, ela diz, olha, agora vocês se virem para frente. Não, é a mesma graça que nos salva, é a mesma graça que vai continuar conosco todos os dias. E nós vamos depender da graça todos os dias, para a nossa educação espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual. É essa graça que vai nos capacitar também para nos relacionarmos uns com os outros, relacionarmos com graça uns com os outros. Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, no capítulo 2, ele vai dizer ali, porquanto a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Então, em primeiro lugar, nós somos inclinados a pensar na graça de Deus, primeiro porque foi pela graça que nós somos salvos. Não existe a mínima possibilidade de uma pessoa ser salva, de se livrar dos seus pecados e de alcançar vida eterna, a não ser pela graça. Por que graça? A palavra graça significa que aquela atitude de Deus de nos abençoar sem o nosso merecimento. De maneira que se alguém merecer, então não é graça. Graça é Deus dispor todas as suas bênçãos e enriquecer uma pessoa de bênçãos, gente que não merece essas bênçãos. Isso é graça. Então, durante o tempo que a gente falar de graça, isso tem que estar na mente de todos aqui. Graça é a disposição de Deus de nos abençoar, sem nenhum merecimento da nossa parte. Todos nós que estamos aqui, precisamos estar plenamente conscientes de que nós não merecemos nada de Deus. Nós somos pecadores, e pecadores não merecem bênçãos. Pecadores são transgressores da lei de Deus. Pecadores quebram a lei de Deus todo dia. Pecadores acendem a ira de Deus nos céus todo dia. Pecadores não merecem a bênção de Deus. E todos nós que estamos aqui, desde as pequenas crianças até os mais velhos aqui, todos nós somos pecadores. Nós não merecemos bênção de Deus. Mas Deus decidiu nos abençoar com graça. Foi a decisão de Deus de estender a sua graça. Ele olha para nós na miséria dos nossos pecados, nas nossas transgressões, na nossa morte espiritual, nas nossas desobediências constantes. E Deus olha para nós e diz, eu vou abençoar eles. Não porque eles merecem, eu quero abençoá-los. Eu vou estender a minha graça sobre eles. Eu vou fazer com que a graça cerque a vida deles e leve eles primeiramente à salvação. É isso que uma pessoa precisa em primeiro lugar, encontrar a salvação da sua alma, ser perdoado dos seus pecados, nascer de novo e se tornar filho de Deus pela fé. E a graça de Deus faz isso. A graça de Deus oferece isso a qualquer pessoa. Nesse dia, nessa manhã, a graça de Deus pode te salvar e a graça de Deus quer te salvar. A maior manifestação da graça de Deus foi quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo a esse mundo. O seu Filho que nunca pecou, veio aqui, se fez homem e durante a sua vida Ele não conheceu o pecado, Ele não cometeu o pecado. E Deus sacrificou esse Filho, colocando todos os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados, foram colocados sobre Cristo ali. E Deus castigou nele os meus pecados, para que eu pudesse um dia ser salvo pela graça. É por isso que Deus salva pela graça, porque o seu Filho pagou pelos nossos pecados. E Deus agora, na sua graça, nos oferece perdoar e nos chamar para sermos filhos dele, e sermos tratados na sua família, na sua casa. Isso é graça. Então todos aqueles que estão aqui nessa manhã, que já são salvos, fomos salvos pela graça. Não merecemos essa salvação. Nem depois de vários anos de vida cristã, não conseguimos merecer essa salvação. O irmão mais dedicado, mais fiel, mais esforçado na obra de Deus, nunca vai merecer a salvação. Seremos salvos, somos salvos pela graça. A graça nos salva. Porquanto a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E depois, Tito 2, versículo 11 e 12, vai dizer, essa graça também nos educa. Essa graça, depois de sermos salvos,
Ela vai operar na nossa vida, nos fazendo renegar as impiedades e as paixões mundanas, para que vivamos agora no presente século de maneira sensata, justa e piedosamente. Então, a mudança que vai ser operada na vida de um novo convertido não é pelo seu esforço, não é por uma obrigação, mas é a graça de Deus operando, educando dia a dia, semana após semana, educando aquela pessoa para que ela vá renegando as impiedades e as paixões mundanas, e agora começando a viver justa, de uma maneira justa e piedosa, servindo ao Senhor, obedecendo a palavra, aprendendo mais, obedecendo aqui. E essa pessoa vai sendo treinada e educada na graça de Deus. Aí esse convertido, essa pessoa salva, ela é introduzida na vida de uma igreja local. Ele vai conviver com 10, 20, 30, 100 pessoas que agora são salvas pela graça de Deus. Quem são essas pessoas salvas pela graça de Deus? São gente como eu, cheio de defeito. Gente como você também, cheio de defeito, de temperamento, de comportamento. E agora nós vamos conviver juntos, toda semana juntos, depois de casa em casa. E esse relacionamento constante gera às vezes atritos. Mas a graça de Deus vai estar lubrificando os nossos relacionamentos. A graça de Deus fazendo com que, com o tempo, a gente vai aprendendo a conviver, compreendendo a fraqueza daquela pessoa, compreendendo por que aquele age daquele jeito, e a gente vai se tornando mais amável, a gente vai se tornando mais compreensível, a gente vai se tornando mais manso, mais humilde. É a graça de Deus trabalhando em nós. E os líderes da igreja, aqueles que vão pastorear esse rebanho, têm esse desafio de alimentar a igreja com a graça de Deus, transmitir ensino sobre a graça de Deus e fazer com que cada membro, cada ovelha, aprecie a graça de Deus, essa graça que me salvou. Gente, eu não merecia ser salvo, eu fui salvo pela graça. E a gente agora olha para um lado, olha para o outro. Gente, olha quem está ali, aquele homem, olha aquela mulher, mas foi salvo, foi salva, eu também fui salvo. E agora a gente está junto, fazemos parte da mesma família, somos irmãos em Cristo. E quem fez isso? A graça de Deus. E agora eu estou aprendendo a amar Ele, eu estou aprendendo a tolerar aquele, eu estou sendo amigo. Eu ontem citei, que eu perdi 11 amigos quando me converti, os únicos amigos que eu tinha. Mas de que valeu perder 11 amigos? Eu ganhei 100, 200, 500, 1000, milhões de amigos, e amigos e irmãos, fazemos parte de uma família, e essa família só cresce, nunca diminui, só cresce. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus, que nos salva, que nos educa, que nos ensina a sermos humildes, a sermos mansos, que nos educa a sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda a conviver com as pessoas, com os seus defeitos, e a perdoarmos, a sermos tolerantes, pacientes. É a graça de Deus. E os pastores da igreja, os presbíteros, vão trabalhar isso no coração de cada ovelha, fazendo com que o rebanho naquela localidade seja um rebanho que vive na graça. Foram salvos pela graça, mas agora vivem na graça e se relacionam de forma graciosa. E com o tempo, os relacionamentos, de vez em quando vai ter atritos, de vez em quando vai ter gente chateada, que vai embora para casa chateada, mas a graça de Deus vai trabalhar, e eles vão se encontrar, vão se perdoar, vão se abraçar. E vão continuar o relacionamento. Daí a pouco talvez uma outra questão, mas a graça de Deus vai trabalhar ali, e com o passar do tempo, a gente vai percebendo que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele vai falar ali acerca da suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco. Ele usa várias palavras para falar da graça. A suprema grandeza, ou a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então é muito bom gastarmos tempo para pensar sobre a graça de Deus, seja a graça que nos salvou, a graça que nos mantém, a graça que nos educa, a graça que nos ajuda nos relacionamentos, e a graça que, conforme Tito 2, 11 e 12, vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. É uma graça que também nos dá esperança. Ela nos salva, vai nos educando, mas apontando para o futuro, quando Cristo Jesus virá, e nós seremos arrebatados ao seu encontro.
seremos transformados, glorificados para sermos semelhantes a Ele, estaremos para sempre com Ele, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas, o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, e tudo isso graças à graça de Deus, graças à graça de Deus. Então, os pastores, os líderes da igreja, os presbíteros, farão muito bem se gastarem todo o tempo, quanto mais tempo melhor, trabalhando a questão da graça, alimentando as ovelhas com a graça de Deus. Isso vai fazer com que eles se tornem cada vez mais gratos ao Senhor. Um rebanho que aprende a apreciar a graça de Deus e que é levado assim, é inclinado assim a ser gratos ao Senhor. Ações de graças constantes. Um rebanho que é inclinado agora a apreciar a graça de Deus e são inclinados assim à adoração. Adorar o Senhor constantemente, não somente no domingo, mas constantemente adorando o Senhor pela riqueza da sua graça em bondade para conosco. Quando o Evangelho saiu do meio dos judeus e começou a alcançar os gentios, o Evangelho chegou em Antioquia, e lá em Antioquia muitos gentios se converteram ao Senhor, e agora há uma igreja constituída lá em Antioquia, uma igreja quase que totalmente de gentios, judeus com as suas tradições, desde a infância, criados com aqueles regimes rigorosos, observando os ritos judaicos, observando aquelas tradições judaicas, tendo na consciência, nós somos o povo de Deus, os gentios é gente que não é de Deus, e os gentios sem nenhuma tradição, sem nenhum costume, sem nenhuma disciplina, mas lá em Antioquia agora tem uma igreja de gentios. A igreja em Jerusalém envia para lá Barnabé, para ajudar aqueles irmãos, aqueles novos crentes. Barnabé é um judeu, cheio de restriçõezinhas, cheio de costumes judaicos, cheio de preconceitos, como os judeus tinham em relação aos gentios. E agora Barnabé vai chegar em Antioquia e vai se misturar com aquele monte de gentio, convertido. E a Bíblia diz ali em Atos que quando ele chegou em Antioquia, o que é que ele viu? Ele viu a graça de Deus. O livro de Atos poderia ter descrito assim: Barnabé chegou ali e viu uma bagunça, uma igreja bagunçada, de gentios, sem disciplina, cheio de maus costumes. Não, a Bíblia diz que Barnabé chegou ali e viu a graça de Deus. A graça de Deus que reuniu gentios, que salvou gentios, cheios de defeitos, cheios de indisciplinas, e agora formou ali uma igreja local. E como que Barnabé se alegrou com aqueles irmãos, e serviu ao Senhor junto com aqueles irmãos, vendo a graça de Deus. E diz que, talvez pelo serviço de Barnabé, pelo seu amor, pela sua carisma ali com aqueles irmãos, diz que muita gente se uniu ao Senhor, devido àquele tempo também de serviço de Barnabé, junto com aqueles irmãos. Então, irmãos, quando a gente vem para as reuniões, a gente se assenta aqui, a gente precisa lembrar de Barnabé. Quando a gente se assenta aqui, se a gente lembrar da nossa vida antiga, a gente vai olhar para um dos irmãos e a gente vai começar a lembrar da vida velha nossa. A gente vai ficar alimentando a nossa mente com aquelas coisas antigas que aconteceram na nossa vida, na minha, na sua, dos irmãos, de todos que estão aqui. Mas quando a gente vem para as reuniões, a gente tem que olhar assim para os lados e ver cada irmão, cada irmã. Que graça de Deus, maravilhosa. Que riqueza da graça de Deus, como é que Ele consegue perdoar esse monte de gente assentado aqui, pecadores indignos, pecadores que não merecem a bênção de Deus, e Deus decidiu nos abençoar, e nos salvar, e nos reunir numa família local. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus. Então isso, um rebanho sendo constantemente alimentado na riqueza da graça de Deus, resultará em gratidão, em adoração, em compreensão até mesmo das fraquezas, das limitações de cada um, e isso fortalecerá a comunhão. Isso é comunhão, é estarmos juntos, é alinharmos nossos pensamentos juntos, e é tolerarmos as pequenas diferenças e irmos trabalhando juntos, sendo pacientes um com o outro. Então a graça de Deus vai nos fortalecendo e nos conduzindo
há uma comunhão cada vez mais próxima, cada vez mais compreensiva, cada vez mais graciosa. Mas, infelizmente, quantas vezes nós, a igreja, e nós, às vezes, os líderes da igreja, quantas vezes, decorrido talvez há anos de serviço e talvez até o estresse do trabalho, nós preferimos deixar a vara da graça de Deus num canto. Ela serviu para nós na salvação. E nós preferimos escolher uma outra vara, a vara da lei. E a lei é dura. A lei é inflexível. A lei é sem misericórdia. A lei aponta erros o tempo todo. A lei condena esses erros. A lei exige retratação. A lei exige condenação. A lei exige morte. E quantas vezes nós, como líderes, deixamos a vara da graça num cantinho. Preferimos usar a vara da lei mesmo. E alguns dizem assim: aqui tem que ser firme. Aqui tem que ser lei. Esqueceu o seu pastor? Cheio de graça e de verdade. Tem verdade, mas antes veio a graça. Esse é o seu pastor, é o meu pastor, o Senhor Jesus Cristo. Ele é cheio de graça e de verdade. A lei ficou lá atrás. E a lei, ela vem antes do pecador se arrepender. Ele precisa da lei para ser convencido dos seus pecados e ser levado à condenação dos seus pecados, para se arrepender e confiar em Cristo. E confiou em Cristo, a graça o abraça. Ele vai ser salvo pela graça, educado pela graça, conduzido pela graça. E agora nós precisamos usar também a vara da graça para esse serviço no rebanho local. Quando líderes fazem isso, deixam a vara da graça de lado e passam a usar a vara da lei, eles vão enfraquecer o rebanho, eles vão estressar o rebanho, eles vão cansar o rebanho, eles vão ferir o rebanho. E um rebanho cansado, estressado e ferido é um rebanho que enfraquece e que vai minguando, que vai morrendo. A vara da graça não, a vara da graça educa. A vara da graça conduz à verdade. A vara da graça faz com que as ovelhas amem a verdade. A vara da graça faz com que se relacionem uns com os outros e se fortaleçam e cresçam. E outros mais virão, atraídos pela graça do Senhor. Muitas vezes, o ambiente ácido em que se torna uma igreja, quantas vezes nós já vivemos isso no passado? Quantas vezes ainda, às vezes em visita a igrejas talvez que nós conhecemos mais, a gente chega ali, a gente percebe claramente, o ambiente está ácido. É aquele ambiente de lei, é aquele ambiente de condenação, é aquele ambiente de vigilância e de condenação, é a vara da lei que está sendo usada constantemente, uns aos outros, olhando uns aos outros e condenando o tempo todo. E na hora do almoço, a vara da lei, o tempo todo na mesa do almoço. Isso não faz bem, isso mata o rebanho. Mas que maravilha é quando a gente vai, talvez para uma outra região, a gente é recebido numa igreja, e a mesa do almoço só tem graça, 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 graça. Apreciação da graça de Deus. Isso faz muito bem, ajuda a saúde até física e emocional dos membros da igreja. Mas como faz mal o ambiente ácido, que conduz as ovelhas ao enfraquecimento, e é uma constante decepção uns com os outros. Nós esquecemos a graça e passamos a usar a lei que condena e que mata aos poucos. O profeta Zacarias, que figuradamente apresenta-se aqui como pastor para apacentar as ovelhas, ele toma essa primeira vara, a vara da graça. Mas agora, considerando a segunda vara, ele diz: eu tomei também a outra vara, a vara da união. Eu chamei essa vara de união. E aqui, falando da união das tribos de Israel, né, no contexto de Zacarias. As 12 tribos que deveriam permanecer sempre unidas, servindo ao Senhor e adorando o Senhor, mas que, devido às circunstâncias, essas tribos se separaram, se dividiram depois. E agora o Messias virá para
arrebanhar novamente as 12 tribos e fazer um só povo. Mas agora transmitindo isso para nós. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um só rebanho e um só pastor. Todos os convertidos, todas as pessoas que se convertem ao Senhor pertencem a uma só igreja, é o corpo de Cristo. Nós fomos introduzidos a esse ambiente de uma união maravilhosa. Fomos unidos uns aos outros eternamente, como irmãos em Cristo. E essa união, quando nós somos trazidos da nossa velha vida, do mundo, e agora nascemos de novo pela fé em Cristo, somos filhos de Deus, e automaticamente filhos de Deus, irmãos. Somos abraçados pela igreja do Senhor. Essa igreja está espalhada pela face da terra. Todos os verdadeiros convertidos pertencem a essa igreja. O corpo de Cristo, essa união, essa unidade, aquilo que é chamado no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, a unidade do Espírito, formando um só corpo. Todas as ovelhas do Senhor formando um só corpo e tendo um só pastor, o Senhor Jesus Cristo. Agora nós fazemos parte dessa unidade, desse corpo de Cristo. Mas pensando mais praticamente na vida de uma igreja local, nós agora pertencemos a uma família local, a um corpo, a uma representação do corpo de Cristo numa localidade. Fomos unidos aos outros ali. E essa união precisa ser praticada, precisa ser incentivada a cada dia. E os presbíteros, os líderes da igreja farão muito bem se também alimentarem esse rebanho local, a apreciarem cada ovelha, cada membro, cada irmão e cada irmã, a apreciar essa união a que nós somos chamados e introduzidos. Nós somos irmãos. Lemos esses dias aquilo que Pedro disse lá na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8, quando ele diz que nós devemos ser compadecidos uns com os outros e fraternalmente amigos. O desafio do trabalho pastoral é fazer com que uma igreja, todos os seus membros, desde o adolescente convertido até o mais idoso da igreja, incluindo os recém-casados, os solteiros, os tímidos, os falantes, até os deficientes, se tiver, eles se sintam recebidos, eles se sintam incluídos na família, eles possam viver isso, experimentar isso, sentir isso, praticar isso o tempo todo. Se lá fora, aquela pessoa que se converteu ao Senhor e foi salvo pela graça de Deus, ele viveu um conflito familiar desde a sua infância, famílias completamente desestruturadas, nunca tiveram prazer na família física. Quando essa pessoa se converte ao Senhor, essa pessoa tem que descobrir: eu agora tenho uma família. Eu agora faço parte de uma família. Eu tenho um pai maravilhoso. Eu tenho irmãos maravilhosos. Uma família que sempre cresce. Posso estar aqui, na próxima cidade, no próximo estado. Lá estarão os meus irmãos, a minha família. Estarei sempre em casa. Uma coisa preciosa. De vez em quando a gente fala. Eu cheguei aqui, 90% não conhecido. Estou me sentindo em casa. Certa vez a gente foi para uma região, eu não conhecia a igreja, nós viajamos, um irmão de outra cidade, nós viajamos para a mesma cidade, e haveríamos de ser recebidos numa casa, que nós não conhecíamos. E eu, sozinho, e o irmão, um casal comigo, fomos recebidos por aquela família. Primeira vez que entramos na casa daquela família. No sábado à noite, a filha deles, que morava numa cidade mais distante, foi para o hospital. E eles disseram para a gente assim: olha, a gente vai ter que acompanhar nossa filha lá no hospital. A chave está aqui. A geladeira está aí, repleta. Vocês tomem conta da casa para nós. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Isso é irmão. Nunca tínhamos visto. Estamos tomando conta da casa e abrindo a geladeira e fazendo comida na casa deles. Quem é que pode experimentar essas coisas? É a graça de Deus. E essa união maravilhosa que Ele formou e quis nos fazer participantes disso. E não somente por um tempo, para sempre, para toda a eternidade. Um dia nós vamos estar na casa do Pai, a família inteira reunida. Não para o Natal, mas para a eternidade estaremos reunidos para sempre no lar celestial.
essa união íntima que nós somos ligados, introduzidos, à família de Deus, somos irmãos em Cristo. E devemos ser mais do que irmãos, sermos fraternalmente amigos. Há um texto em Efésios, eu já citei esse texto, creio, mas vamos ler esse texto, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 1. Paulo roga aos irmãos alguma coisa aqui. Ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quero destacar especialmente o versículo 3. A responsabilidade de cada um de nós que fazemos parte da igreja do Senhor e fazemos parte de uma igreja local. Nós somos chamados pelo apóstolo Paulo aqui a fazermos um grande esforço. Ele diz, esforçando-vos diligentemente. É um esforço muito cauteloso, um esforço muito grande. Para quê? Não para criarmos uma unidade. Nós não precisamos criar unidade alguma. Se nós criarmos uma unidade hoje, a gente vai estar separando o corpo de Cristo. Essa unidade não precisa ser feita, ela já foi feita. Foi feita perfeitamente, unindo todos os membros do corpo de Cristo. A igreja foi batizada lá em Atos capítulo 2, e ali formou-se o corpo de Cristo. E agora os convertidos são mergulhados ali, a cada dia. Nós já participamos de uma unidade, é a unidade do Espírito. Foi o Espírito Santo que fez essa unidade. Não foram os líderes lá do século XVIII, XIX, ou do século XV, seja lá o que for. Não, quem fez essa unidade foi o Espírito Santo, nos incluindo num só corpo, nos fazendo irmãos. Nada mais, nada menos do que isso, irmãos em Cristo. E agora Paulo diz, irmãos, esforcem-vos diligentemente por preservar essa unidade. Ela já existe, nós precisamos nos esforçar para preservar essa unidade do Espírito no vínculo da paz, trabalhando pela paz o tempo todo, trabalhando pela paz. E dessa forma nós vamos preservar essa unidade. Então, os líderes de uma igreja local farão muito bem se trabalharem essa questão com essa vara, né? A vara da união. Fomos introduzidos a essa unidade espiritual e agora na vida prática precisamos trabalhar, esforçar para que cada vez os nossos relacionamentos sejam relacionamentos amorosos, cheios de graça e evitar a qualquer custo qualquer sentimento de separação, qualquer sentimento de rompimento, qualquer sentimento de exclusividade. Somos irmãos, família de Deus. Precisamos manter assim, em paz, uns com os outros. Infelizmente, quando um rebanho local não é estimulado a apreciar essa unidade espiritual, essa união fraternal, esse amor fraternal, esse relacionamento amoroso entre os irmãos, tanto na igreja local como nas outras igrejas e assim por diante, reconhecer aqueles que são de Cristo como irmãos. Se um rebanho não é estimulado a apreciar isso, o que pode acontecer? Nós passamos a olhar a igreja como sendo uma empresa, não uma família. Passamos a olhar para os irmãos como funcionários de uma empresa, não como companheiros. E assim, diante da primeira dificuldade que surgir, diante da primeira discórdia, diante do primeiro obstáculo que surgir, diante da primeira palavra mais dura que a gente ouvir, qual vai ser o primeiro pensamento que virá à minha mente? Separação. Não fico aqui mais. Eu vou para outro lugar. E lá naquele outro lugar, quando surgir a primeira dificuldade, qual o primeiro pensamento? Separação de novo. Eu vou para outro lugar. E assim, ovelhas do Senhor andam dispersas, desgarradas pelos montes.
por não haver pastor, por não haver quem as procure, quem as busque, e quem não trabalhe essa questão da unidade espiritual, da comunhão fraternal, da valorização desse relacionamento amoroso que deve haver entre os irmãos, do relacionamento respeitoso que deve haver entre os irmãos, e dessa luta, desse esforço diligente pela paz e pela unidade. Tantas vezes, nós temos aqui o exemplo positivo desse pastor usando duas varas, a vara da graça de Deus e a vara da união, essa unidade que nós somos introduzidos. Mas quantos líderes durante a história da igreja que não usaram essas duas varas? Eles preferiram usar a vara do legalismo, que mata, que condena, que separa, e sendo levados ao extremismo, ao exclusivismo, e separando, e destruindo essa unidade que deveria ser preservada e vivida. E lembrando que nos primeiros dias da igreja, quando as pessoas observavam aqueles irmãos sempre unidos, sempre juntos, desfrutando daquela comunhão tão preciosa, diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Parece que aquele testemunho daquela unidade preciosa, daquela comunhão maravilhosa que vivia, era um testemunho para a localidade, para a cidade, para o bairro onde aquelas igrejas viviam. Então, encerrando esse primeiro período, esperamos que esse texto que nós usamos, não usamos ele no seu contexto, reconheço isso, mas tiramos do seu contexto para fazer essa pequena aplicação para a vida da igreja. Esperamos que o Senhor nos ajude, cada igreja local, que cada irmão e também os líderes da igreja possamos apreciar a graça de Deus cada vez mais e apreciar também essa união espiritual a que nós fomos introduzidos e assim alimentarmos uns aos outros e fazermos bem para o rebanho do Senhor. Que seja assim. Amém.